Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. A gravidez é provavelmente uma das fases em que mais conselhos não solicitados vamos receber. Não pintes o cabelo, não comas isso, não uses aquilo. Mas afinal, o que é que devemos saber e o que é que importa se queremos ter uma gravidez saudável? Para responder a todas estas dúvidas, tenho comigo a incrível Catarina Reis de Carvalho, ginecologista e obstetra no Hospital de Santa Maria. Este episódio é patrocinado por Alpro. Sabias que o teu corpo precisa da quantidade certa de nutrientes para se manter saudável? O déficit de nutrientes pode ter um impacto na nossa saúde e afetar desde a nossa energia à nossa imunidade. A boa notícia? A alimentação vegetal fortificada com nutrientes pode ser uma ajuda. Por isso, Alpro adiciona agora 5 nutrientes essenciais, como cálcio, vitamina D, vitamina B12, proteína e iodo às suas bebidas ou alternativas vegetais ao iogurte. Uma escolha saudável e deliciosa para cuidar de ti todos os dias. Olá, Catarina. Bem-vinda. Olá, Margarida. Muito obrigada pelo convite. Olha, escolhi dividir este episódio em fases da gravidez. Portanto, primeiro o pré-gravidez, não é? A pré-conceição, a gravidez, depois o parto e o pós-parto. Porque a verdade é que são uma data de mitos e hoje eu vou tentar dissecá-los todos contigo. E portanto começávamos aqui no pré, não é? Quando começamos a pensar em tentar engravidar e logo nos aparece um anúncio de um suplemento que aumenta a fertilidade. Isto faz sentido? Pode ajudar na fertilidade ou não? Então pronto, começamos logo com uma pergunta logo em grande e que tem assim montes de ramificações. Vou tentar explicar de uma forma simples. Para começar, suplementos são suplementos. Não vai haver nenhum suplemento no mundo que vá ser diferente ou vá ser melhor do que uma alimentação saudável, para começar. Depois, os suplementos não são medicamentos e nós temos insistido muito nesta mensagem porque os suplementos não são regulados pelo Infarmed, não tem uma certificação de qualidade forte e, portanto, nós não sabemos muitas vezes muito bem quais é que são as origens e o que é que tem lá dentro de determinados suplementos, determinadas gomas e vitaminas que agora vemos vendidas em 1001 sites e em 1001 sítios. Portanto, isso é uma coisa muito importante, mesmo para quem toma alguma suplementação, que identifique bem a origem. Isso é verdade para pessoas que estão a tentar engravidar e que não estão a tentar engravidar. Relativamente às vitaminas ou micronutrientes que nós precisamos antes de engravidar, o que é que nós sabemos, o que é que em Portugal está recomendado e na maior parte do mundo? Ácido fólico, suplementação com ácido fólico e também a DGS também recomenda o iodo, mesmo antes de engravidar. Tudo o que vai para além disso tem que ser caso a caso e não é para fazer uma suplementação geral para toda a gente, mas sim identificado se alguém tiver algum déficit. Eu não temos tempo para falar de todos, mas eu queria só falar de um que é mais paradigmático, é a vitamina D, que se tem vindo a falar cada vez mais. A população portuguesa tem uma grande taxa de déficit de vitamina D, cerca de 2/3 da população portuguesa tem esse déficit. E, portanto, há alguns estudos nesse sentido que mostram que mulheres que têm déficit de vitamina D têm melhorias nas suas taxas de implantação quando fazem essa correção do seu déficit. E, portanto, eu acho que... Seria uma análise interessante para pedir pré-concepcionalmente. Então. Não, sim, mas não está recomendado para todas as mulheres, ou seja, não está recomendado pedir universalmente, mas sim quando identificamos fatores de risco. Por exemplo, mulheres que têm baixa exposição solar, por exemplo, trabalham em sítios fechados, apanham pouco sol. A obesidade também é fator de risco. Obesidade, exatamente. Ou quando têm alguma doença que diminua a absorção intestinal. Bem, existem alguns fatores de risco que nos identificam mulheres que podem estar em déficit de vitamina D e então essas devem ser suplementadas porque os estudos, apesar de algo controversos, mostram algumas vantagens na fertilidade. E aqueles alimentos milagres, tipo as macas e não sei o quê, ou seja, não há nenhum alimento, uma coisa por si que vá aumentar a tua fertilidade, não é? Não. Se calhar conheceres o teu ciclo e perceberes e investigares se há alguma patologia de base, isso já é logo um primeiro caminho. Sim. Infelizmente não há nada milagroso, a fertilidade vai ser muito melhorada com os nossos bons hábitos, estarmos saudáveis e ter uma alimentação que nos dê todos os micronutrientes. Agora não há milagres. Fumar e o tabaco pode ter impacto na fertilidade? 100%, isso aí não há dúvida nenhuma. Eu acho que isto é mesmo muito, muito, muito importante, porque tanto é para os homens como para as mulheres. Às vezes as mulheres estão só sempre a pensar que é com elas, mas não. Mas grande parte da informação genética vem daqueles espermatozoides, não é? Que, portanto, é verdade. Também é importante que os estilos de vida dessa parte. Sem dúvida. E o tabaco está mais do que comprovado que altera a qualidade tanto dos ovócitos, portanto o material genético que as mulheres dão para criar um embrião, como dos espermatozoides. Portanto deve ser completamente abolido quando estamos a tentar engravidar.
E depois há aqui duas coisas que eu acho que as pessoas têm muito medo, que é tomei a pílula há imenso tempo, agora quando parar pode mexer com a minha fertilidade, ou então tomei a pílula do dia seguinte, e eu lembro-me, eu acho que sou muito desta geração, a quem diziam que a pílula do dia seguinte tu tomavas uma vez e depois ficavas infértil. Eu também sou da mesma geração. Pânico de ser uma coisa... Aliás, eu acho que ainda hoje tenho dificuldade em prescrever ao meu tempo, porque sempre, ai meu Deus. Não, e era dizendo só 2 ou 3 vezes por ano, se tivesse um modo da vida. Da vida, exato. Não, então, isso é das coisas que eu mais tenho que falar na minha consulta e, portanto, olha, até agradeço, vou começar a remeter as minhas doentes aqui para este podcast, porque a pílula não altera a nossa fertilidade de todo. No entanto, é importante explicarmos isto às nossas doentes, que é, a pílula pode atrasar a retoma dos ciclos normais. Tenhamos este exemplo, alguém que tomou pílula desde os 18 anos e que chegou agora aos 28, leva 10 anos de toma de pílula regular e quer parar e quer engravidar. Eu tenho sempre o cuidado de avisar as minhas doentes que pode acontecer que demore cerca de 3 a 6 meses até os ciclos serem normais e previsíveis. Também se mostrou que pode haver, nesse período, nos primeiros 3 meses, uma diminuição de uma análise que é a MH, que mostra a reserva ovárica, mas esta é uma diminuição apenas provocada pela pílula, não alterou a reserva ovárica. E depois quando paras, volta. Depois de passar, volta completamente. Portanto, eu acho que é importante avisarmos que pode levar a este pequeno atraso, mas que não altera a fertilidade de todo. E a pílula do dia seguinte? A mesma coisa. Essa até ainda menos, porque a pílula do dia seguinte é, de facto, usa hormonas semelhantes à pílula normal, mas em maior quantidade. E, de facto, acaba por ser algo disruptivo do nosso equilíbrio hormonal. Mas essa pílula do dia seguinte pode levar a hemorragia fora do período certo no mês seguinte, pode levar a náuseas, pode levar a vómitos, mas não altera a fertilidade. Eu até acho que é importante dizer, porque já vi em consulta, ou seja, a toma da pílula do dia seguinte, como há precisamente esta desregulação, depois o que pode acontecer é que de repente deixas de saber, especialmente se não estás a fazer um método contraceptivo, deixas de saber ali quando é que ovulaste e, portanto, tens de ter mais cuidado a seguir, porque não estás com nos meses, nas semanas seguintes, sem dúvida nenhuma. É a mesma coisa quando se retoma a pílula, quando se para a pílula. Passando agora então para a gravidez, portanto descobrimos uma gravidez, temos de começar a comer por 2, temos de aumentar a quantidade de calorias que comemos. Era bom, muitas grávidas agradeciam, mas não. Nós até costumamos dizer que não é comer por 2, não é comer a dobrar, mas é comer 2 vezes mais saudável. Isto é um mito. Infelizmente a gravidez não aumenta assim tanto o nosso metabolismo, só para termos assim uma noção e para avisar as grávidas lá em casa. No primeiro trimestre é necessário cerca de mais de 60 calorias por dia, que isto não é nada, quer dizer, é uma maçã pequena. Sim, 60 calorias. Uma tristeza. E no terceiro trimestre cerca de 200 a 300 quilocalorias. Portanto, mesmo no terceiro trimestre, onde é necessário mais, onde aumenta um bocadinho aquilo que nós podemos comer, não é muito mais e de facto não é preciso comer por 2. É preciso ter montes de cuidados que podemos falar mais para a frente naquilo que comemos. E um copo de vinho? Faz mal? Posso beber? Bem, quem me ouve e quem ouve este podcast mas lá está o álcool outra vez. O João já sabe. Não, isso é engraçado, porque eu acho que nós estamos numa época que as mulheres têm tanto cuidado, mas eu tenho cada vez mais mulheres que dizem que bebem de vez em quando um copo de vinho e parece que estamos a andar um bocadinho para trás. E portanto, eu acho que é importante sublinhar este ponto. Não há nenhum estudo publicado ou que vá ser feito, porque não é ético fazê-lo, que nos diga que existe uma quantidade segura de álcool que se pode beber. Não há nenhuma sociedade portuguesa ou internacional que diga que se pode beber um bocadinho de álcool. O álcool passa pela placenta e, para além de poder provocar alterações no desenvolvimento cognitivo do bebê, se forem em grandes quantidades, também existem alguns estudos que o associam ao parto pré-termo. Agora, provavelmente beber um copinho de vez em quando não vai fazer mal nenhum, mas nós não conseguimos dizer nenhuma barreira que é seguro. Portanto, sinceramente, eu acho que aquilo que nós temos que dizer e na dúvida é não beber. Se formos, eu acho que isto também é importante, porque eu tenho muitas mulheres a tentar engravidar e que ficam muito preocupadas sempre que passa a ovulação, se podem ou não podem beber nesse período de 2 semanas. Então, eu acho que aqui a mensagem é, também não é preciso, imagina, estamos um ano a tentar engravidar, durante um ano não beber. Claro. Pronto, podia ser ideal, certo? Mas eu acho que também cria muito stress a quem está a tentar engravidar. Claro, e não ter essa culpa de beber um copo ou algo que vai acontecer. Tocaste no ponto certo. Culpa, não é? É tirar a culpa às mulheres. Eu acho que é importante dizer-lhes que, ok, se estamos nestas 2 semanas que não sabem se engravidaram, não é preciso beber 0 álcool, mas desaconselhamos totalmente aquele álcool em períodos curtos, aquele binge eating, que é aquilo que faz pior. Mas pronto, de resto, a partir do momento que sabe que se engravidou, 0 álcool é o mais seguro.
quando se engravida, começa também todas as avós e tias a dizer não podes comer isto, não podes comer aquilo, e portanto agora vou perguntar uma série de coisas. Posso comer queijo? Quer dizer, posso eu não, mas as grávidas, que eu felizmente já... Então, queijo é um mundo. Então vamos tentar explicar. Queijo, para começar, podes comer queijo, podes comer a maioria do queijo, mas cuidados a ter. Queijos moles, em princípio, termos sempre mais cuidado a comê-lo, relativamente aos queijos duros, que por norma são mais seguros. Ou os pasteurizados e não pasteurizados. É isso que eu queria chegar aí. A maior parte, a grande diferença é entre os pasteurizados e não pasteurizados. E eu acho que isto é importante, porque se calhar alguém que está lá em casa a ouvir acha que todos são pasteurizados. E é importante nós irmos, quando vamos ao supermercado, número 1, escolher, privilegiar os queijos de rótulo, que tenham rótulo, que é para podermos ver se ele é pasteurizado ou não. E aqui a dica, sempre que disser não pasteurizado ou que disser leite cru, significa que é um queijo que nós não devemos comer sem o cozinhar. Porque a pasteurização é aquilo que garante que não tem bactérias. Exatamente, e exatamente. A pasteurização foi inventada para reduzir o risco de transmissão de doenças há muito tempo atrás, até era para diminuir a tuberculose. Okay. Agora são outras doenças. Portanto, mensagem geral: queijos, sim, se for leite pasteurizado. Atenção aos moles que têm mais probabilidade de serem infectados. Portanto, devemos ter muita certeza da sua origem e idealmente cozinhados. Por exemplo, uma mussarela numa pizza. Está tudo bem. E não se esquecermos de ver mesmo essa questão da origem do queijo. O sushi, peixe cru e mesmo o peixe cozinhado, os peixes. Pronto, outro drama das grávidas, não é? Comer ou não comer sushi. Olha, vamos começar pelo peixe. O peixe, a maior parte do peixe pode-se comer e deve-se comer cerca de 2 a 3 vezes por semana, até porque tem algo muito importante, que são os ômegas 3, e que nós precisamos para evitar então ter a tal suplementação que nós falávamos há pouco. O que é que nós devemos evitar? Peixes com alto teor de mercúrio. Nós sabemos que os peixes maiores que andam no mar têm mais tendência a engolir metais pesados e, portanto, terem... Como o atum, aqueles peixes muito grandes. Os peixes grandes, que é o peixe-espada, o cação, a maruca, o atum também fresco grande também acontece. E, portanto, devemos evitar esses peixes. Devemos privilegiar peixes mais pequenos. A lógica é mais pequeno, comer ou menos, tem menos metais pesados. E também tentar que sejam da aquacultura. Um peixe de qualidade da aquacultura, que parece um bocadinho estranho, não é? Porque não é um peixe do mar, mas tem um ambiente mais controlado de onde cresceram. E, portanto, aí acaba por ser melhor. Quanto ao sushi, isto é um drama das grávidas, comer ou não comer sushi. Claro que é mais fácil dizer não se pode comer sushi, pronto. Mas eu não sou nada a favor da proibição, portanto eu acho que é melhor perceber um bocadinho porque que não se pode e porque que não se deve. Quanto ao sushi, se quiserem comer sushi com abacate e com morango, está tudo ótimo. Sushi vegetariano. Força, exato, não há problema nenhum. O problema aqui é o peixe cru. Em Portugal é obrigatório congelar o peixe, muitas vezes até em alto mar, senão todos os restaurantes que sejam de qualidade, eu digo isto às minhas grávidas, que se forem a algum lado têm que ir a um sítio bom, é obrigatório congelar o peixe em baixa temperatura durante alguns dias, pelo menos 48 horas. E, portanto, em princípio, o peixe aliás, não está infectado pelos parasitas, que aqui o problema são os parasitas que podem provocar gastroenterites, etc. No entanto, estamos sempre a ter um risco. Quando decidimos comer peixe cru, por muito que seja num sítio bom, por muito que tenha sido congelado, estamos a ter um risco superior, então é uma comida mais perigosa, chamemos-lhe assim, de nos alimentarmos. Se a grávida quiser fazer essa escolha informada que tem esse risco, pronto. Sim, se assumir que é um risco baixo e por isso está disposto. Também temos risco quando entramos num carro e vamos conduzir, pronto, não é? É isso. Há uma data de... É isso, depende um bocadinho daquilo que a pessoa aceita o risco ou não é uma proibição absoluta, é ter esse cuidado. E a premissa é a mesma com o presunto, por exemplo, e com as carnes cruas e com o fiambre? Aí é um bocado diferente porque estamos a falar da toxoplasmose, fiambre de porco sim, mas da toxoplasmose que tem um impacto diferente no bebê. Portanto, aqui o parasita pode provocar uma gastroenterite, que é muito pior para a grávida e que eventualmente pode também levar a algumas alterações do bebê. A toxoplasmose é diferente. A toxoplasmose também é aquilo que mais assombra do ponto de vista da alimentação as grávidas e efetivamente sabemos que o grande foco são a charcutaria, as carnes mal cozinhadas, principalmente se for porco, que é um dos hospedeiros desse parasita. Portanto, aí eu acho mesmo que é evitar comer.
Mas normalmente quando se fala em toxoplasmose até se fala muito em não comer saladas fora de casa, a fruta muito bem lavada, isso também é um dos veículos, ou seja, temos mesmo de deixar, assim, eu não fui nada uma grávida muito cumpridora, porque eu comi legumes e saladas sempre tudo bem lavado, mas quer dizer, nunca entrei muito em pânico com isso, até porque gosto muito disso. Claro. Mas é um cuidado que as pessoas devem ter, de repente pôr aquelas amoquinas e vinagre em tudo o que comem, ou podem estar tranquilas? Então, primeiro é preciso ver se são imunes ou não à toxoplasmose. Algumas grávidas têm a sorte, entre aspas, de serem já imunes à toxoplasmose, que é uma análise que se faz logo no início da gravidez, e essas têm cuidados de higiene, de alimentação gerais, e não têm tanto esse cuidado com a toxoplasmose. Nós sabemos, e também se fala muito dos gatos quando falamos da toxoplasmose, vamos por partes. Nós sabemos que efetivamente a toxoplasmose pode existir nos legumes e nas frutas que são com casca, portanto esses devemos lavar muito bem. Dizemos para evitar comer fora de casa porque não fomos nós que lavámos e portanto não temos tanta segurança, mas quer dizer, isso não significa não comer se for em casa de um amigo que diz que lavou bem, que nós confiamos, etc. Quanto às amoquinas, não é necessário, aquilo que está recomendado é lavar em água corrente. Bastante água corrente, em teoria é suficiente para tirar todo o parasita. Não é preciso gastar dinheiro em produtos específicos para desinfetar a alimentação. É preciso ter esse cuidado de lavar, e na fruta, toda a fruta que tenha casca, que se puder tirar, é logo menos uma preocupação, e também é melhor do ponto de vista de químicos que existe. Sim, é um dos pesticidas. Exatamente, portanto na gravidez tirar a casca da fruta é sempre mais recomendável. E dos gatos? E dos gatos, olha, eu acho que isto é bom passarmos lá para casa para quem tem gatinhos, não vão os gatinhos serem postos fora de casa. Que a maioria dos gatos não tem toxoplasmose, ou seja, não está a transportar. Exatamente, a grande maioria dos gatos não tem, principalmente os gatos domésticos. Os gatos, só para terem uma noção, só apanham o toxoplasmose uma vez na vida e depois ficam imunes, e mesmo quando apanham só excretam esse parasita durante 1 ou 2 semanas, portanto é uma coisa mínima. E mesmo que assim fosse, os gatos de casa têm uma baixa probabilidade que isso aconteça, só se estiverem em contacto com outros, e mesmo que assim fosse, só nas fezes, e só nas fezes que ficam na caixa de areia mais do que um dia. Portanto, recomendação geral para toda a gente ficar tranquila e com isto sedimentado. É importante ter cuidados a limpar a caixa de areia do gato, com umas luvas, lavar bem as mãos depois. Cuidado com as carnes mal cozinhadas. Se pudermos congelar a carne e mantê-la congelada durante alguns dias, é uma coisa que ajuda, porque mata o parasita. De resto, cozinhá-la bem. E depois uma coisa que muitas vezes nos esquecemos é, quando estamos a cozinhar, lavar muito bem aquela tábua onde nós usamos para cortar os alimentos e as facas, etc. Lavá-las bem, porque podem acabar por transmitir para outros alimentos. E o café? Posso beber? Não posso beber? Sim, podes beber café. Diz-me que sim. Exato. Não, eu acho que isso é importante. Às vezes eu ouço grávidas não dizer, é que estão num stress a pensar, não posso comer nada, agora vou só ficar aqui com um legume e não fazer nada e não mexer até o bebê nascer. Exato, a gravidez é uma fase tão boa que não podem fazer exercício, não podem não sei o quê. Não, vamos aqui tentar desmistificar essas coisas, que é uma fase boa, temos que conseguir aproveitar, mas com alguns cuidados. Claro, café. Então, existem alguns estudos sobre café, nada muito robusto, portanto não há assim ensaios aleatorizados, que são estudos que os médicos gostam muito porque são muito fortes. Não há. Mas o que é que se sabe? Sabe-se que a cafeína passa a placenta e, portanto, daí o perigo que algumas pessoas dizem que há. Mas os estudos são mais ou menos tranquilos, dizem todos mais ou menos a mesma coisa, até cerca de 200 a 300 miligramas de cafeína por dia, que trocado por cafés ou por expressos, como nós em Portugal gostamos de beber, dá cerca de 2 a 3 cafés. Se for uma bica mesmo portuguesa que é muito condensada, se calhar só dá 2. Pronto, eu acho que é aquilo que é aceitável beber. Agora, isto não é uma proibição absoluta, mas acho que é importante também as pessoas terem alguma indicação na sua cabeça, e manterem-se ali pelos 2 cafés é uma boa indicação. Mais do que isso, alguns estudos mostram um risco de aborto para quem bebe muito café, mas estamos a falar de 6, 7, 8 cafés por dia, de coisas que são assim um bocadinho fora daquilo que é o habitual. E chás e tisanas, na mesma ótica, também têm esse limite, ou podemos beber mais à vontade? Sim, se estivermos a falar de chás e tisanas que têm cafeína, na mesma está a contar para aqueles 200 e 300 miligramas que nós podemos comer. Quanto aos chás, aqui o meu problema costuma ser mais com os chás naturais, ou com aquelas ervinhas que as pessoas apanham. Ou os matchas agora que estão com muito... os matchas, com as ervinhas que as pessoas apanham
tenham no quintal, que uma tia ou uma avó disse que era bom, mas eu acho que aqui é preciso ter cuidado, até porque há algumas ervas que têm mesmo impacto, têm impacto na nossa coagulação, têm mesmo impacto real, apesar de não serem medicamentos, têm impacto real, e portanto eu acho que devem ser sempre privilegiados os chás de compra, que são já ultraprocessados, e aqui evitar os de cafeína, que é para não podermos na mesma beber o nosso cafezinho. E o que é que são chás bons? Por exemplo, um chá de gengibre ou de hortelã, costumado já nas náuseas da gravidez, e é seguro. Camomila também acalma e é seguro. E depois tentar não ir para chás muito diferentes que possam ter impacto. Então, existem estudos muito pequeninos que mostram alguns chás que podem aumentar, que aumentam o tónus uterino. Não é que provoquem parte pré-termo, mas que não são bem conhecidos os efeitos. Há uns que até eram usados para a indução, que eu lembro que era de cereja. Não, cereja, flor de cereja. Há uns de canela que dizem que ajuda, mas quer dizer, não. Sim, okay. Não. Acho que é evitar tudo aquilo que não se conhece bem. E eu costumo muito dizer, desculpa só dizer isto, eu costumo muito dizer, mesmo relativamente ao peixe, não há proibições assim absolutas, mas é tentar não comer. Claro, no fundo pensares que estás sempre tudo o que fazes, estás ou a aumentar o risco ou a diminuir o risco, não é? E portanto vais escolhendo um bocadinho aquilo que podes fazer. Na parte de diminuir o risco, apesar de algumas pessoas não acreditarem, está a atividade física e o exercício, não é? E aqui podemos fazer, ou seja, tenho muitas grávidas que têm medo que faziam cycle, deixam de fazer cycle, ou faziam atividade física específica, ou corriam e deixam de correr. Que cuidados é que devemos ter e o que é que podemos fazer? O exercício na gravidez está 100% recomendado. 2 a 3 vezes por dia, intensidade moderada, e aquilo que nós recomendamos é uma grávida que já faz um determinado exercício e que está habituada a essa intensidade pode mantê-la. Aquilo que é que não é recomendado? Não é recomendado exercícios que sejam impacto com risco, por exemplo, uma grávida que faça judo. Se calhar não é assim. Pode levar um pontapé. É isso, pode levar um pontapé, ninguém sabe bem. Acho que aqui também reina um bocadinho o bom senso. Nunca foi feito nenhum estudo em grávidas que fazem judo, mas sabemos que é um desporto de impacto, portanto, podem ir ao chão, podem levar pontapés e, portanto, que isso é de evitar. De resto, é manter a intensidade habitual. Isto tem imensos benefícios para o bebê, para a atenção da grávida, para o parto, facilita o parto, para o risco de depressão, mesmo na gravidez e no pós-parto, muito importante, e, portanto, é 100% para continuar. Boa. E pintar o cabelo, que também é uma dúvida muito frequente. Não podem pintar o cabelo, não podem? É um drama das grávidas, não é? Pronto, a tinta é um tóxico. Não há muita forma de fugir disso. Há tintas melhores, tintas piores, mas a tinta é um tóxico. No entanto, pode-se pintar o cabelo na gravidez. Recomendamos evitar no primeiro trimestre. Porquê? Porque no primeiro trimestre o embrião ou o feto está a crescer numa fase muito sensível, as células estão-se a replicar muito rápido e é onde está a acontecer a formação da maior parte dos órgãos. Portanto, tudo aquilo que nós pudermos evitar de químicos no primeiro trimestre, fantástico, é um benefício tornar menos, fazer na altura que o bebê é menos sensível. Depois disso pode-se fazer, privilegiar as tintas sem amoníaco. E eu acho que há outra coisa importante, que é nos cremes. Pois, era o que eu te ia perguntar, não é? Por exemplo, os retinoides. Exatamente, os retinoides. É uma coisa que às vezes não pensamos muito, mesmo nós na consulta às vezes, não é? Tu sabes, Margarida, às vezes não dá tempo. Não dá tempo para não nada. É encaminhar para o podcast mais uma vez. Mais uma vez. Vamos com um QR Code começar a mandar para aqui. Os cremes, nós agora gostamos de ser mulheres cuidadas, não é? Usamos o nosso creminho anti-rugas e muitos têm retinoides. E os retinoides podem ter impacto na gravidez. Quer dizer, isto tem um impacto baixo e teórico, porque é um creme, não é? Mas ainda assim, já que estamos a tentar ter cuidados... Como para ter alguma absorção sistémica. Exatamente, eu acho que é mais... Isto não é para as grávidas que estão lá em casa e que agora foram ver o seu creme e verem que tem retinoides. Não fiquem em pânico, mas se for para ter alguma recomendação, é parar esses cremes. Mas também é preciso perceber que na gravidez e na amamentação há imensas coisas que se fazem com base naquilo que é o bom senso, não é? Porque nós não vamos estar, claro. É isso, não vamos estar a dar álcool a uma grávida e ver o efeito que aquilo tem no bebê, não é? Não é ético e não se estuda isso dessa forma. Há muito poucos estudos. E portanto não há muitos estudos e por isso, na dúvida, preferimos pecar por excesso de restrições do que por falha, mas claro que depois a pessoa também tem de arranjar aqui o equilíbrio e saber, quer dizer, que antigamente também não havia uma data de restrições que há hoje em dia e a maioria das gravidezes eram saudáveis, portanto é um bocadinho usar aquilo que temos a nosso favor, mas também não entrar em stress, não é? Sim, bom senso. Andar de avião, podemos andar? Como é que funciona? Andar de avião podemos andar, é seguro até às 36 semanas. É verdade que algumas companhias aéreas pedem ou certificados ou declarações antes, e é sempre importante quando a grávida vai viajar ir ao site da companhia aérea onde vai, porque isto depois muda um bocadinho de companhia para companhia, depois tem às vezes umas declarações que tem que depois pedir aos seus médicos para assinarem. Mas isto não é tanto pelo risco, mas mais por motivo de organização da própria companhia aérea. O que é importante? Duas coisas.
há sempre o medo da tal radiação cósmica. Pronto, isso tem um risco baixíssimo, principalmente quando estamos a falar de voos ocasionais, não é? Mesmo que se voe uma vez de cada 2 semanas ou algo assim, são riscos muito baixos, tem menos radiação com raio-x. E mesmo, isto já agora, lá para casa, pode-se fazer raio-x na gravidez. Se for preciso. Se for preciso, claro. Se for preciso, pode-se fazer. Portanto, se for importante para a saúde da mãe, pode-se fazer. E depois outra coisa, é que efetivamente isto é mais para os voos de longo curso, pode aumentar o risco de trombos nas pernas, portanto, os coágulozinhos nas pernas que depois podem saltar e dar problemas maiores. E, portanto, há indicação para as grávidas que fazem voos de longo curso usarem meias de compressão e se levantarem a cada 2 horas fazerem um passeiozinho pelo corredor, que é para haver mobilização das pernas e reduzir a hipótese de terem esses voos, mas pode-se voar. É como também, por exemplo, ir para muito longe, ou seja, viagens de carro muito prolongadas, também é bom parar, levantar-se, lá está, para reduzir essa mobilização, não é? É isso. E depois há aqui imensos mitos sobre é rapaz, é rapariga, não é? Se tem enjoos é rapariga, se a barriga é assim ou assada é rapaz. Há algum fundamento para estas teorias? Também há o teste da agulha. Bem, eu digo-te, eu tenho pessoas que juram a pé juntos e nós tivemos o verão todo a fazer o teste da agulha e as pessoas juram a pé juntos que aquilo vai funcionar. Olha, não sei, só sei que o meu marido disse que ia ter 3 meninas e eu tenho 3 meninos. Portanto, então olha, pronto. Não funciona. Está aqui toda a informação que precisam. É que as minhas amigas dizem, eu faço a toda a gente, está certo. Mas, não, é verdade, eu acho que isso só é divertido ver no Instagram e no TikTok ver as senhoras a ir para um lado ou para o outro, não é? Não, agora a sério, o que é que nós temos? Temos, assim, mitos que eu me lembro, ser sexo feminino ou masculino. Temos a questão da forma da barriga. Costumam dizer que se a barriga for mais redonda é menina, se for mais pontiaguda é menino. Isso é um mito. Isto depende da posição do bebê, do tamanho e do próprio tónus uterino da grávida e da estatura da grávida. Isto é completamente diferente de pessoa para pessoa. Os enjoos, boa. Os enjoos é um mito QB, ou seja, é um mito com um facto fisiológico por trás. Eu notei, não sei se é verdade, mas eu tive muito mais enjoos com a minha filha. Pois, pronto, então olha, aqui está. Pronto, mas ou seja, é um caso, não é? Vale o que vale. Sim, não, mas existem estudos que mostram isso e têm alguma justificação. Nós não conhecemos a 100% a raiz do enjoo no início da gravidez, mas parece que está associada à HCG, que é... Aquela hormona que testas no Exatamente, urina. Aquela hormona que se testa na urina e no sangue, para diagnosticar a gravidez. Portanto, aquilo que se parece é que as gravidezes de meninas têm níveis mais altos de HCG e, como tal, levam a mais enjoos. Mas isso é variável, mas... Também, eu acho que isto também é uma coisa que eu digo muito às grávidas, mas é para as animar. Quando há muitos enjoos é porque o risco de aborto é menor. Pois. Portanto, pronto, mas isto já não é para... porque é isso, porque a partir da hormona está a dar enjoos, quer dizer que... Exatamente, para esta relação. Uma coisa que preocupa muitas grávidas é a ansiedade durante a gravidez e o stress. Eu acho que não é ser mulher a viver com culpa por tudo é mais alguma coisa, infelizmente, mas na gravidez é isso, estás sempre a pensar, estou ansiosa, o bebê vai sentir, isto vai ter impacto, vai ser mau para o bebê, e às vezes, nós sabemos que a gravidez e o pós-parto são alturas em que a ansiedade e a depressão têm maior risco, e portanto, se em cima disso tu ainda sentes super culpada porque achas que pode estar a fazer mal ao teu bebê, o que é importante saber aqui e como é que podemos aliviar as grávidas que nos ouvem? É um bocado, é sem dúvida uma preocupação super, super corrente. Aliás, como tu dizes, nós estamos sempre preocupadas e já estamos com mais stress só porque estamos com medo do stress, não é? O que é que se sabe? O que é que estudos mostram? Mostram que stresses muito intensos e prolongados efetivamente podem ter impacto na gravidez. Existem estudos pequenos, mas mostram. Mas quando nós falamos de stresses muito intensos e prolongados, não estamos a falar de, imagina, uma guerra. Existem estudos feitos em contextos de guerra. Existem estudos feitos, por exemplo, em pessoas que estão a passar por um processo de luto, perder um pai, uma mãe, um marido, numa fase destas, que mostram algum impacto no crescimento do bebê. Também não é, mas mostram impacto no crescimento do bebê, não no desenvolvimento em si, mas no seu crescimento, porque está relacionado com, nós quando estamos em stress, não é? Nós ficamos contraídos e os nossos vasos também ficam contraídos, daí a tensão aumentar. E parece que isso também acontece nos vasos da placenta. E portanto, quando há stresses muito intensos e crónicos, parece que pode haver algum impacto. No entanto, isto não é o stress do dia-a-dia, não é o stress de atrasado para o trabalho e depois está tudo bem. Não, são stresses mesmo assim, daqueles que, se tivermos sorte, temos poucas vezes na vida. E há aqui uma coisa importante também, porque é isso, ainda neste tema da culpa, eu acho que depois as grávidas têm muito receio em tomar medicação quando é preciso, e na depressão e na ansiedade graves durante o parto há sempre, lá está, um medo que a medicação possa ter algum impacto, mas na verdade agora com isto dizes, faz ainda mais sentido que, havendo uma depressão grave ou uma ansiedade grave que pode de facto estar a prejudicar aquele bebê, mais uma razão para tomar um dos medicamentos
que seja seguro, não é? E qual é a tua opinião? Não, sem dúvida. Está completamente contraindicado suspender medicação psiquiátrica, mesmo que seja a maior parte da medicação psiquiátrica, não é aquela... Tem sempre alguns riscos envolvidos, não há forma a dar. Nós na gravidez muitas vezes, precisamente por aquilo que dizias, que não temos grandes estudos, temos que pôr as coisas numa balança. O que é melhor? É dar este medicamento que eu sei que é ok, embora haja lá umas alinhazinhas que diz que pode ter alguns riscos, e salvaguardar a saúde da mãe ou não. E sem dúvida, quando estamos a falar de grávidas com problemas psiquiátricos, seja uma depressão, ansiedade, etc., ou coisas mais graves, é para manter a medicação. Porque... por isso que estavas a dizer, e por causa do efeito que depois tem no pós-parto, são grávidas, depois ficam com muito maior risco de ter depressões graves e até surtos psicóticos, que é mais raro, mas que pode acontecer no pós-parto. E já temos medicação a isso, que é segura. Claro que há umas que têm maior risco ou menos, mas lá está, também não vamos deixar de tratar uma diabetes, quer dizer, uma diabetes gestacional não é um bom exemplo, mas uma hipertensão que tem indicação para tratamento, vais tratar, não é? Muitas vezes é preciso trocar o medicamento, porque dentro daqueles 20 que existem, existe um que sabemos que é mais seguro, mas trocamos esse medicamento e é para continuar a medicar, sem dúvida. E em relação a medicamentos, também há esta ideia de que grávida não pode tomar medicamento nenhum, não é? É verdade que há uns que estão mesmo contraindicados, mas se tivermos uma dor de cabeça, há alguma coisa que a grávida pode tomar? Sim, olha, isso é também um mito que não se pode tomar nada, acho que não é nem nada nem tudo, e na maior parte dos casos é mesmo preciso confirmar com o médico se pode tomar ou não. No entanto, há um medicamento que até há poucas semanas todos os obstetras e médicos de medicina geral familiar prescreviam tranquilamente, que é o paracetamol, e que tem havido recentemente algumas... Por causa do autismo, etc. Ou seja, só acho que é importante falarmos disto, porque ainda esta semana estive na urgência e tive uma grávida que foi cheia de dores e que não queria fazer paracetamol por nada, eu não tinha mais nada para lhe dar assim do mais seguro, negativo, não é? Claro, por tudo aquilo que nós já falámos até agora, e acho que é importante deixar claro que não existem estudos que mostrem impacto negativo do paracetamol, que é o Benuron, trocando assim pelo nome comercial que as pessoas podem conhecer melhor, na gravidez. Houve assim umas notícias um bocadinho estranhas da parte dos Estados Unidos da América que podiam provocar autismo. Eu acho que é importante haver muito bom senso nesta parte. O paracetamol é um medicamento super estudado na gravidez, seguro. Todas as sociedades depois disto acontecer vieram reforçar a sua segurança, e esta questão de ligar os medicamentos, as vacinas, a ecografia, tudo que as pessoas fazem. Sim, mesmo para as vacinas, não é? As mesmas para as vacinas, sim. O autismo é um ciclo sem fim de problemas que só criamos stress aos nossos doentes. Porque, na verdade, desinformação, porque não são baseados em desinformação. A verdade é que o autismo é uma doença super complicada, porque não só é muito comum, já vamos as últimas estatísticas que eu vi é 1 em cada 31 crianças podem ter uma doença no espectro do autismo, principalmente o sexo masculino, portanto, imenso. Também são mais diagnosticadas hoje em dia. Também são mais diagnosticadas, e a verdade é que tem muitos fatores confundidores. Portanto, sempre que fazemos um estudo e depois nós dizemos que tiramos esses fatores confundidores, não se encontra relação causal em nenhuma destas coisas. Portanto, o paracetamol pode ser feito, e muitos medicamentos também. E ainda aqui sobre os medicamentos, há muito esta ideia, eu tenho muitas grávidas, normalmente eu prescrevo cada suplemento que até é comparticipado às grávidas, e portanto não é uma despesa muito maior mensalmente, mas há muita tendência a dar aqueles multivitamínicos que para algumas pessoas podem de facto ser mais práticos, mas é sempre preciso, um multivitamínico é sempre melhor do que simplesmente fazer o ácido fólico, o ferro, se for preciso, e o que está recomendado? Sim, também é um assunto que me é algo querido. Eu acho que aqui é importante tirar a culpa, porque um suplemento é, como estavas a dizer, aquilo que a DGS recomenda é ácido fólico, ferro e iodo. E são medicamentos mesmo comprados na farmácia com participados. Às vezes as grávidas acham que têm de fazer o suplemento multivitamínico, porque senão estão a prejudicar o seu bebê. E se calhar vão dar 20 ou 25 euros por um suplemento multivitamínico, é caro, por mês, não é? Que para muitas pessoas faz diferença, porque acham que estão a fazer uma coisa que é essencial ao seu bebê. Aquilo que nós sabemos é, estamos sempre a dizer a mesma coisa, mas eu acho que é importante, alimentação variada e que seja forte nesses micronutrientes. Frutas e legumes, muita variedade. Variedade, peixe, ultrapassa a necessidade desse suplemento multivitamínico. Os estudos que mostraram vantagens destes suplementos multivitamínicos, e essas vantagens aos bebés a crescerem mais, existem, mas foram feitos em países em desenvolvimento, ou seja, sítios onde há muitos mais déficits nutricionais, em África subsaariana, na Ásia, ou seja, sítios onde há déficits nutritivos graves, que não conseguimos colmatar, e esses suplementos mostraram vantagem. Para quem prefere, acho que pode ser, tem algumas limitações. Mas não pensem que é preciso. Mas não pensem que é preciso e não fiquem a sentir-se culpados. E agora em relação a partos,
chega aqui à altura, final da gravidez, em que a pessoa, bem, para algumas não se importam de esperar, para outras só querem ir e pensar o que é que eu posso fazer, e portanto começam as caminhadas, as relações sexuais, as tâmaras, o picante, uma data de coisas. Isto funciona? Pode mesmo induzir o parto? O que é verdade e o que é mentira? Olha, há pouquíssimos estudos de quase tudo. Não é? Isto não há. É engraçado porque há muitos estudos sobre as tâmaras. Eu também não queria acreditar. Eu acho que ouvi essa história das tâmaras a primeira vez numa consulta, quando o doente disse que já tinha começado a comer as suas 5 a 6 tâmaras por dia. Nada contra, se não for diabética, é ok. Existem efetivamente estudos, olha, do Médio Oriente, que faz sentido, por um sítio onde existem muitas tâmaras, que mostram que as tâmaras conseguem aumentar a produção das prostaglandinas, que são as hormonas que amolecem o colo do útero. Portanto, são estudos pequenos, pouco fortes, mas as tâmaras não fazem mal, portanto se querem comer 5, 6 tâmaras por dia, está ótimo. Relações sexuais, caminhadas e exercício físico, nada mostra que melhora. A grávida acha que sim, porque aumenta o peso pélvico e aumenta aquelas contrações. Eu vou só dizer que joguei ténis e fiz cycle até às 41 semanas e tive de ser induzida. E tinha o colo nem impermeável a meio dedo. Enfim, pronto, estás a ver? Portanto, isso não há evidência nenhuma. E quanto às relações sexuais, existe assim, uns estudos que mostram, mas é assim, eu acho que é só se a mulher estiver confortável. Eu não gosto nada de ouvir. Eu não gosto nada de ouvir as pessoas sugerirem, estarem tipo a fazerem esforço por causa disso. Não vai fazer assim tanta diferença. Vai ser o que tiver que ser. A mobilidade é sempre importante e nada mais. Olha, outro mito super frequente é, eu acho que toda a gente, por causa dos filmes, tem a ideia que rebentam as águas em todas as gravidezes. Tipo, rebentaram as águas, sei que vou... Mas há muitas mulheres que entram em trabalho de parto sem rebentarem as águas, certo? Sim. Não estão tipo no supermercado e de repente ficam numa poça de água. Não, isso é até uma raridade e até nem é assim. E depois de rebentar também não é tipo filmes, que a seguir têm que ir a bufar no carro até ao hospital. Não, existem efetivamente algumas grávidas cuja a bolsa rebenta antes, outras que rebentam durante o trabalho de parto. Isso é muito variável. Não existe nenhuma relação direta. A indução do parto torna sempre o parto mais doloroso? Não de todo, isso também é uma dúvida muito comum. A indução do parto torna normalmente o parto mais longo, mais demorado. Porque existe uma fase em que as senhoras já estão no hospital, mas ainda estão a tomar medicação para induzir o parto e não está efetivamente em trabalho de parto. Mas a partir do momento em que se está em trabalho de parto, não é por ter induzido o parto que ele vai ser mais doloroso. E o rolhão mucoso, que também é uma coisa que a pessoa associa logo a início do trabalho de parto, isto é assim ou pode sair antes e não ter... O rolhão mucoso, no fundo, é um muco que está dentro do colo do útero e que tem tendência a sair quando o colo do útero começa a amolecer e a alargar. Mas isto pode... O útero que é tipo este túnel até ao útero onde está o bebê. Exato, o colo do útero é o fundo, no fundo é a entrada para o útero, que é onde está o bebê e é aquilo que dilata para haver o parto. Mas não existe nenhuma relação entre, imagina, pode acontecer um mês antes do parto e o parto depois só acontecer mais para a frente. Portanto, não é para ficar em pânico que houve a perda de rolhão mucoso. Sempre que há uma cesariana, é obrigatório que os próximos partos sejam uma cesariana também? Não. Depende muito... Tem mesmo de se esperar aquele tempo? É mais seguro esperar, principalmente se quiseres tentar um parto vaginal. Portanto, o tempo que acho que estás a dizer é esperar cerca de 1 ano e meio, 2 anos, não é? Para engravidar novamente, mas é para haver uma recuperação do útero e haver menor risco de ruptura uterina. Os partos depois das cesarianas, em grávidas selecionadas, têm uma taxa muito grande, 60% a 80%. Portanto, cada vez mais vai fazendo, não é? Já não é uma contraindicação? Sim. Não é uma contraindicação. E nascem mais bebés na lua cheia? Isto também é assim muito comum. Eu acho que esse é daqueles mitos que os próprios profissionais de saúde têm tendência a acreditar mas e a divulgar. Já fizeram estudos, ou não? Não, milhões, nunca encontraram nada. Ok. Não, existem imensos estudos com milhares e milhares de grávidas que nunca mostraram relação nenhuma entre a lua e nem a ruptura de bolsa, nem os partos. Mas às vezes realmente nós sentimos na urgência que há dias super calmos e dias caóticos, mas eu acho que isso é como tudo, e às vezes por acaso é lua cheia e nós dizemos, deve ser por ser lua cheia. Isto é isto, mas não, acho que é mesmo uma relação causal, não, nada relacionado. O bebê nasce sempre na data provável de parto ou isto é uma coisa, não é? Porque a pessoa tem a ideia, que fica muito fixa aquela ideia. Eu acho que isso é meio engraçado, mas quem é que definiu que a gravidez demoravam 40 semanas ou 9 meses, não é? Isto para quem 9 meses dizemos, mas em medicina nós falamos em 40 semanas. Nós humanos, não é? Nós humanos fizemos uma média populacional, isto é uma coisa muito antiga, e vimos que em média as gravidezes demoravam 40 semanas, mas só 5% dos bebês é que nasce
no dia que se estimou que ele iria nascer. Portanto, a maior parte dos partos até acontece depois das 40 semanas, espontâneos. E mesmo a datação, claro que nós tentamos ser o mais específico possível, mas quer dizer, às vezes estamos a falar de milímetros de uma ecografia e quem já fez uma ecografia sabe que aquilo, apesar de tudo, depende também muito do utilizador. Isso é um pedido que tenho muitas vezes para saber exatamente qual é que foi o dia que o bebê foi feito e lamento, não dá. Não dá para saber. Ou outras coisas. Pronto. Pois também percebo. Uma pergunta também aqui, última do parto, que eu acho que é importante, que é uma episiotomia? Porque é uma palavra que se tem ouvido falar muito, não é? Isto do corte no períneo, o que é importante e quando é que pode estar indicado? Ou seja, é a mesma coisa que nunca se deve fazer? Claro. Porque eu sei que a OMS não recomenda o seu uso por rotina, mas por vezes, quer dizer, isto não é a minha área, portanto deixo que explique. Sim, isto agora dava aqui, podíamos conversar muito sobre isso, mas assim muito rapidamente. A episiotomia é um corte que é feito no períneo, que são os músculos que existem na parte vaginal, junto à parte vaginal em baixo, e que serve para aumentar a saída, o sítio onde sai o bebê, portanto, aumentar a saída do canal vaginal. Aquilo que está mais do que definido e mais do que regulado é que não se deve ser feito por rotina. Portanto, nunca é sempre, mas também não é nunca. Existem alguns casos, seja porque o bebê está em sofrimento, seja porque por algum motivo, algum problema do parto, temos que usar instrumentos, seja uma ventosa, seja um fórceps, que pode ser preciso fazer uma episiotomia, mas não é de todo sempre. Okay. Agora, eu acho que é importante isto é muito importante que a grávida confie. Estamos a passar tempos um bocadinho difíceis. Para a obstetrícia, sem dúvida. Exato. Podemos fazer um episódio só sobre isso. Exato. Mas eu acho que é muito, muito importante a confiança, porque assim, ninguém vai fazer uma episiotomia só porque sim, não é? Quer dizer, em princípio não somos psicopatas que andamos a... Eu acho que é o fator determinante e é uma pena que também no SNS não dê bem para confiar no teu obstetra, porque acabas por conhecê-lo muito no final, não é? Se o conheceres, o problema é que nem conheces. Eu acho que isso é o grande problema. Eu trabalho no público e no privado e noto muito essa diferença. No público, muitas vezes as senhoras vão a medo, não é? Não sabem quem é que vão encontrar, isso é muito mau. Porque eu acho que aquilo que melhorou ao máximo o meu parto foi eu confiar a 100%, ou seja, já tínhamos falado sobre tudo o que era preciso falar e eu estava tranquila nesse aspecto. Sim, mas no SNS isso acaba por não ser muito possível. E eu entendo quem está do outro lado, não é? Passou a gravidez, a ouvir, a ler coisas, se calhar tem em sítios muito bons, tipo Instagram, etc., que a fizeram ter medo e de repente chega a um sítio e pensa, eu tenho que me proteger e proteger o meu bebê. Eu gostava tanto, tinha tanto este sonho que as pessoas chegassem a uma parte do SNS, a uma sala de partos do SNS, com capacidade de confiar naquela equipa que está lá mesmo para fazer o melhor. Mas pronto, sim, eu acho que é isso, obstetras têm mesmo aqui esta vocação de é um milagre da vida, não é? Claro, e sim. Portanto é importante haver esta confiança. Claro que também do outro lado tem de haver muita explicação. Claro, e ser sem dúvida, muitas vezes não temos tempo. Estou de acordo, eu não estou... Mas acho que é verdade, estou numa posição um bocadinho ingrata. Últimas perguntas. A amamentação, agora no pós-parto, a amamentação é um contraceptivo suficiente? Podemos confiar? Olha, podes confiar com 98% de certeza. E agora as condições. Se houver uma amamentação exclusiva materna e nos primeiros 6 meses. A partir daí não é nada recomendável. Não sei. E em livre demanda, não é? Ou seja, sim, exato. É quando o bebê pede, o bebê... Sim, ou seja, com frequência, seja que desde mamar com bastante frequência e nos primeiros 6 meses tem esta taxa de sucesso. A partir daí eu acho que... Mas olha que mesmo aí, não sei, eu digo sempre para ter algum cuidado, não é? Também depende disso, depende do quanto é que uma mulher em pós-parto está disponível para ter, para se for uma cesariana, por exemplo, eu digo também, costumo fazer sempre isto, se alguém tiver tido uma cesariana e não queira mesmo engravidar ou não possa mesmo, eu acho que é melhor mesmo fazer um método contraceptivo depois. Se for um bocadinho diferente, sabemos que está segura nestas condições, mas... O que é que gostavas que todas as grávidas que ouviram este episódio soubessem? Olha, são tantos os mitos e tantas as coisas, eu acho que gostava que soubessem que podem confiar nos profissionais de saúde. Acho que é mesmo assim, é uma mensagem final assim, um bocadinho a fechar o sentimento, mas estamos neste momento assim difícil da obstetrícia em Portugal e eu acho que era mesmo importante. Eu sei que não é fácil, até porque muitas vezes não conhecem as caras, mas a maior parte dos profissionais de saúde, não só obstetras, mas também agora falar aqui das enfermeiras de saúde materna, que também são tão importantes e que também têm imensos conhecimentos e que, portanto, se confiar nos profissionais, eu acho que era muito importante. E se alguém diz, pode tomar um medicamento, pode tomar um medicamento. Claro, que era o bem da pessoa, não é? Exato. E claro, e questionar e ter dúvidas eu acho que é normal, mas sempre ou seja, assumindo, eu acho que essa confiança nos profissionais também é transversal, que é saber que as pessoas querem ajudar e não querem... Sim, no princípio é isso, não é? Catarina, muito obrigada. Adorei este episódio. Vais ter de voltar, porque ainda fiquei aqui com muitas dúvidas. Foi mais um episódio de Consulta Aberta, já sabe, pode ouvi-lo sempre nas plataformas habituais. Até à próxima.
Este episódio é patrocinado por Alpro. Sabias que o teu corpo precisa da quantidade certa de nutrientes para se manter saudável? O déficit de nutrientes pode ter um impacto na nossa saúde e afetar desde a nossa energia à nossa imunidade. A boa notícia? A alimentação vegetal fortificada com nutrientes pode ser uma ajuda. Por isso, Alpro adiciona agora 5 nutrientes essenciais como cálcio, vitamina D, vitamina B12, proteína e iodo às suas bebidas ou alternativas vegetais ao iogurte. Uma escolha saudável e deliciosa para cuidar de ti todos os dias.